Obrigado porque você veio. Eu sou o Wagner e organizei o CONACAT para você. Aproveite tudo, dê uma olhada nos horários e nos títulos das palestras que mais tem a ver com você. Sempre tem um tema que chama mais a nossa atenção, não é mesmo? Sempre tem algum palestrante que chama mais a nossa atenção. Então agende-se, faça o compromisso de, no horário da sua palestra, estar aqui comigo. O CONACAT vai até este domingo e todas as informações importantes eu vou enviar para o e-mail de quem está inscrito em nosso site www.catolicoemrede.com.br. A sua inscrição é muito importante para que você receba informações e não perca nada. Uma ótima palestra para você e seus amigos. Deus te abençoe. Oi, povo católico, aqui é Alexandre, do blog ocatequista.com.br, e a gente está junto aqui no CONACAT para fazer uma palestra para vocês. Olha só que chique, né? O catequista, o pessoal do catequista fazendo palestra no CONACAT. É claro que você vai ver ou já viu também a palestra da Viviane do catequista e vai com certeza acompanhar, ou já acompanhou, não sei se você está vendo gravado, né? Você está vendo depois de passar no CONACAT, mas vai acompanhar, obviamente, a Liga dos Blogueiros Católicos ao vivo, também exclusivo para o CONACAT. Mas hoje a gente vai falar de jornada. É isso mesmo. Assim, Wagner Moura me convidou, né, o nosso criador do CONACAT, convidou para falar de jornada e me deu um tema que parece muito, né, enredo de escola de samba, de tão grande que ele é, né? Vou colocar na tela aí para você, né, para a gente não se perder. O tema é esse aqui. Faça você mesmo 10 coisas que deram certo na JMJ e que vão ajudar você e a sua comunidade a crescerem na fé, né? Então vamos ver o que dentro da Jornada Mundial da Juventude, né, o que naquele evento maravilhoso que todo mundo se lembra com muito carinho, o que dali a gente pode tirar para a nossa paróquia, para a nossa comunidade e para nós mesmos, tá? Então, assim, é claro que isso né, quando eu ouvi esse tema, eu falei, gente, que desafio enorme, porque a jornada é mega, é gigante, um evento mundial. E, de repente, a gente tem que pensar em coisas que podem servir para mim, né? Na minha comunidade, no meu grupo, né? Para mim mesmo. Mas vamos andando, né? São 10 coisas, então vamos começar do início. Número 1, na tela para você, comunique-se com todos, né? Então, comunicar-se com todos foi uma coisa que funcionou muito na jornada. Por que todo mundo ficou, né, fascinado com o Papa Francisco? Porque ele falava para todo mundo. Porque ele era um homem que atingia a todos. Ele era um homem que sabia falar para as realidades de todos, né? Então, comunicar-se com todos é algo que a gente pode trazer para a nossa vida. É algo que a gente pode trazer para as nossas comunidades. Tanto é que na jornada, né, eu vivi muito a jornada. Para quem não sabe, eu era coordenador do centro de imprensa na Jornada Mundial da Juventude. Então eu via a jornada bem por dentro. O centro de imprensa ficava em Copacabana, no posto 6, ali onde tudo aconteceu, né, de frente para onde tudo aconteceu, perto de todos os jornalistas, conferindo todos os detalhes, todas as reações, aquela coisa toda. E uma das coisas que realmente fascinava todo mundo era como o Papa era acessível, como ele falava para todo mundo. Ele não veio falar para os católicos, ele veio falar para o mundo. É óbvio que veio falar para os católicos em especial, mas ele veio falar para o mundo. Tanto que você deve conhecer algum amigo ateu ou de outra religião que ficou fascinado com o Papa Francisco, porque ele fala uma linguagem que acessa a todo mundo, né? Ele fala coisas que têm a ver com a humanidade de todos nós. Ele fala coisas que têm a ver com o nosso eu. Então essa é a primeira coisa, comunicar-se com todos. A gente na nossa paróquia, né, nos nossos grupos, na nossa comunidade, ou até mesmo onde a gente estuda, onde a gente trabalha, na nossa família. Às vezes a gente tem dificuldade de se comunicar com todo mundo, né? Especialmente se você trabalha com público, trabalha com catequese, né, alguma coisa assim. Sempre tem aquela coisa, pô, aquele cara ali, pô, ele não me entende, ele não tá afim. Você não precisa desistir dele, você não pode desistir dele, né? Cristo morreu para ele também.
É aquela coisa. O evangelho ele é para ser levado, ele é para ser pregado, e principalmente para quem não conhece. Então não são essas pessoas que você tem que desistir. Na verdade, essa é a grande característica missionária. E Papa Francisco, nesse sentido, foi muito missionário. Essa Jornada Mundial da Juventude foi extremamente missionária. Ela já dizia na musiquinha lá, né? Sejam missionários. E isso é uma coisa que fica clara no decorrer da jornada. E como aquela, né, não só o Papa Francisco, mas também toda aquela multidão de peregrinos e todo aquele clima de Jornada Mundial da Juventude, como que todo aquele clima arrastava as pessoas, né? Então era um acontecimento para todos, assim como é a vinda de Cristo, né? Cristo vem para todos. Então, primeira lição que a jornada traz para nós mesmos e para a nossa comunidade é aprender a se comunicar com todos. A gente não pode realmente excluir ninguém. Agora, para falar com todo mundo, a gente, né, não pode falar catoliquez. Então aí entra nosso segundo ponto. Fale simples. Né? Fale simples. Papa Francisco falava simples, né? Ele não fala aquele catoliquez, né? Aquela coisa empolada. Não que isso seja errado, viu? Não que isso seja errado. Faz sentido, né? Às vezes a gente quer falar de liturgia, quer falar de alguma coisa mais, né, mais católica, né, vamos dizer assim. É óbvio que a gente tem que usar a linguagem que tem que usar, ok. Mas quando a gente vai fazer missão, quando a gente vai falar para as pessoas, principalmente quando a gente vai fazer catequese, a gente tem que usar uma linguagem acessível, deixar o catoliquez de lado, senão a pessoa não entende. Né? Então, por exemplo, quando eu vou falar na catequese sobre um dogma, quando você chega e fala, gente, agora eu vou falar um dogma da infalibilidade papal, ou seja lá qual for o outro dogma que você tem aí em mente. Só de falar a palavra dogma, você fechou a comunicação. Né? Comumente as pessoas acham que dogma é uma desgraça, uma forçação de barra, é algo que não pode ser contestado, é algo retrógrado da igreja, né? Tem aquela pecha que a própria imprensa colocou, todo mundo sabe, enfim. Né? Então, evita a palavra quando você estiver falando para um público aleatório. Né? Quando você estiver falando com um padre, né, com um grupo de católicos de verdade, tudo bem. Mas quando você não tiver, evita. Chegue até lá. Né? Explique, por exemplo, vamos pegar esse exemplo, infalibilidade papal. Né? Você fala sobre a infalibilidade papal, não sei o que. Ao final, depois que você comprovou por A mais B por que é justo, entender? Você fala, então, gente, isso é o famoso dogma da infalibilidade papal. Por quê? Porque Pedro, né, tuas pedras sobre ti edificarem uma igreja, o que ligares no céu será ligado na terra, o que desligares no céu será desligado na terra, os pecados que vocês perdoarem serão perdoados, os pecados que vocês retiverem serão retidos. Essa história toda. Então, aí sim, né, você vira e fala, lembra, então, isso aqui que faz todo sentido, é aquilo que a gente chama de dogma. Aí você conecta as coisas. Então, falar simples. Francisco fala muito simples. É por isso que ele atinge a todos. Né? É por isso que todo mundo, né, da pessoa mais humilde até a mais sofisticada, do cara mais católico até o cara menos católico, até o ateu, ouve o Papa Francisco. Porque, além de falar para todos, além de falar coisas que têm a ver com o humano, que têm a ver com cada um de nós, além disso, ele fala simples. Né? Ele fala de forma acessível, ele explica, ele fala manso, ele tem um jeito de falar que ajuda a atingir a todos. Então, falar simples é a segunda lição que a jornada deixa para a gente e deixa, né, para as nossas comunidades. Falar simples nas nossas comunidades. A gente tem gente de todos os níveis na nossa comunidade. Às vezes a gente faz aquele grupinho, né? E todo mundo fala aquelas coisas assim, mais ou menos igual, aquele jeito de falar. Daqui a pouco você está falando quase com um dialeto e ninguém consegue participar do teu encontro. E você deixa de ser missionário. Não é legal. Né? Então, vamos ser abertos, vamos falar simples, vamos falar para todo mundo, de forma que desde a pessoa mais humilde até a pessoa mais sofisticada possa entender. Vamos falar simples de modo que o evangelho não soe pedante, que o evangelho soe como que ele é, que é uma boa nova. Uma boa notícia para todos. Né? Então,
Nossa segunda lição que a JMJ dá para a gente, para a nossa comunidade, é falar simples. Mas faz parte do falar simples também, e se comunicar com todos, as nossas atitudes. As nossas atitudes fazem toda a diferença quando a gente quer se comunicar, quando a gente quer ser missionário, quando a gente quer, né, que a nossa paróquia, o nosso grupo seja vivo. Então, vem a nossa terceira lição, você está vendo aí na tela, seja jovem. Ser jovem. O que significa ser jovem, né? Significa que os velhos não estão com nada que podem ir embora. Não é isso, né? Mas a jornada mostrou pra gente um rosto muito bonito da Igreja Católica. Todo mundo falava, a Igreja Católica não existe mais, a Igreja Católica está perdendo fiéis, né? Agora os evangélicos é que dominam, os ateus, a Igreja Católica morreu, a Igreja retrógrada, a Igreja decadente. E de repente, na jornada, o que se mostra? Um rosto jovem da Igreja, né? 3,7 milhões de jovens nas areias de Copacabana. É claro que se você andasse lá por dentro, você ia ver que não tinha só gente de 18, 19 anos, 16, 20. Tinha uns caras lá de 40, 50, tinha os vovô, mas todos jovens. Por quê? Porque tinham atitude jovem, eram abertos, eram vivos, não eram carrancudos. A igreja, você não vai conseguir ser missionário se você for carrancudo. Você não vai conseguir dar a aula de catequese, né, o encontro de catequese lá, porque não sei o quê, porque as coisas, é a regra, a igreja, o dogma. Não vai conseguir, não vai funcionar. Isso não é ser jovem, né? Cristo, tudo bem, 33 anos, ele morreu, era bem jovem. Mas os apóstolos também eram jovens. Mas o tempo todo, a atitude de abertura, de vida, é ser jovem. Isso é ser jovem, sabe? É você, de fato, se abrir, ser vivo. Mostrar vivacidade. Mostrar que essa experiência com Cristo, ela faz com que você viva 100 vezes melhor. Assim como foi a promessa dele, não é? Aquele que me segue viverá 100 vezes mais, com perseguições. Mas viverá 100 vezes mais, 100 vezes melhor. Então como é que você pode viver 100 vezes melhor se você está carrancudo com um cara, né, de chuchu? Não dá. Não convence. Aquele católico, né? Eu sou católico, eu sou chato, eu não vou em festa, né? Eu não brinco com os amigos. Católico carrancudo, quem é que quer ser católico carrancudo, cara? Olha só. Tinha um amigo meu, padre, que falava, de fato é verdade, que o cristianismo se transmite por inveja. E não é verdade? Não é verdade que o cristianismo se transmite por inveja? Você fala, mas como assim? Inveja é pecado capital? Oh, meu Deus, vou desligar a palestra. Calma, não desliga, relaxa. Entende o que eu estou falando? Qual é a melhor maneira de ser missionário? Qual é a maior das missões? É com as palavras ou é com a própria vida? É claro que existem aqueles que têm o dom da palavra. Os catequistas, os padres que fazem homilia, né? Têm o dom da palavra. Vão falar e vão tocar com a palavra. Mas antes de tocar com a palavra, você toca com a própria vida. Isso é ser missionário. Você toca com a própria atitude. Então, exemplo, porque na igreja é muito mole. Eu sou feliz na igreja, pastoral do acolhimento, fico distribuindo folheto para todo mundo feliz. Não é isso. Quem foi na igreja ou já se converteu ou está no caminho, né? Agora, no mínimo já aceita entrar na igreja. Difícil mesmo é você ser assim na vida. E onde é que entra a inveja nisso tudo? Imagina você estar lá no seu trabalho, estar lá no seu colégio, estar lá na sua universidade, estar lá com a sua família, com seus amigos, etc. Ou seja, está na rua, está vivendo. E lá você tem uma atitude. Você é católico de verdade, feliz como um católico, feliz como aqueles peregrinos que vieram para a jornada, educados como aqueles peregrinos que vieram para a jornada, né? Vivendo felizes como aqueles peregrinos que vieram na jornada. Se você tem esse tipo de atitude, é claro que essas pessoas vão olhar para você, é claro que de repente alguém vai perguntar, mas cara, por que você é assim? Por que quando está todo mundo desesperado, está todo mundo com problema, você está aí de pé? Por que
dentro desse grupo aqui, todo mundo precisa encher a cara para ser feliz, precisa pegar um monte de mulher para ser feliz, um monte de homem para ser feliz. E você é feliz, mesmo trabalhando, mesmo estudando, mesmo fazendo algo que muita gente acha que é chato. Então, por quê? Essa pessoa vira e você fala, bom, porque eu faço uma experiência com Cristo, blá, blá, blá. Aí é a tua hora de falar. Mas você mostrou. É isso que eu estou brincando, que é transmitir o cristianismo por inveja. Né? Porque a pessoa olha e fala, cara, mas eu quero ser daquele jeito ali. E é isso que eu estou chamando de ser jovens. Né? É ser aberto, é ser vivo, é ser católico. Porque ser católico é uma grande experiência. Se fosse uma experiência ruim, ninguém ia querer ser católico. Então não adianta você ficar lá, ser carrancudo, falar um monte de regra. Não é isso. É ser, sabe, como os peregrinos. Olha, tanta história bonita dos peregrinos. Se você veio na JMJ, você certamente tem alguma. Se você não veio, talvez você tenha ouvido falar. Mas assim, se você não ouviu nada, eu conto uma. Né? Aliás, eu poderia contar várias, né? Da beleza deles dormindo naquele dia lá na vigília, de todo mundo animado. Mas na hora em que o Santíssimo foi levantado, aquele silêncio imenso. Né? Outro dia tinha um rapaz da prefeitura falando, né? Eu vim na jornada e tal, e a gente estava muito preocupado com as grades que cercavam o local que o Papa ia passar. Porque o local que o Papa ia passar estava cercado por grades. Na pista o pessoal dormiu, né, no local, então puxou as grades, fez um cerco, cercou tudo, cada um fez uma mini fazenda lá com as grades. Então a preocupação era a seguinte, puxa, se todo mundo fez essas grades aqui, como é que o Papa vai passar de manhã? E aí ele diz, eu fiquei surpreso porque eu cheguei de manhã e vi que estava tudo arrumado. Talvez até melhor do que estivesse antes. Mas e aí nesse dia ele ficou comovido com como aqueles meninos, aqueles jovens, aquelas pessoas que não eram só jovens, mas tinham atitude jovem, como aquelas pessoas eram ordenadas, eram felizes, eram disciplinadas, brincavam, dormiram na rua, fizeram aquilo tudo, estavam felizes, mas não estavam fazendo, fizeram a bagunça delas ali na hora, mas foram responsáveis, colocaram tudo no lugar. Civilidade, sabe? As pessoas falam sobre a limpeza das ruas, né? As pessoas saíam, os peregrinos saíam, as ruas estavam limpas. Isso é impressionante, eram 4 milhões de pessoas no mesmo lugar, né? Então isso, gente, é ser jovem. Isso é dar exemplo de católico. Hoje, ainda hoje, aqui no Rio de Janeiro, eu moro no Rio de Janeiro, eu moro em Copacabana, né? Ainda hoje, aqui se fala de quando os peregrinos passaram aqui e se sente saudade. Isso é muito legal. Isso é testemunho. E é isso que eu digo. Ser católico. Então, ser jovem. Então, a terceira lição para a gente é seja jovem. Então, agora vamos à quarta. Porque também essa atitude jovem que todo mundo teve durante a jornada, ela mostrou uma coisa. Lembra? Fale para todos. Fale, seja simples. Seja jovem. E o que eu falei? Aquela multidão de jovens que mostrou que a igreja não estava decadente do jeito que vivem falando. Então, nossa quarta lição está aí na tela para você. Pense grande. Você está vendo aí, né, na foto que a gente colocou aí de fundo para os nossos títulos, né, aquela multidão de gente na praia. Pense grande. Então, quando a gente fala na jornada, todo mundo fala, vai ser um fiasco, vai ter ninguém, e de repente, aquela coisa gigantesca, todo mundo achava que a jornada era um exagero, e de repente todo mundo viu que, puxa, se não tivesse toda essa estrutura, como é que a coisa ia acontecer? Mas o que eu quero dizer como pense grande? Então vamos olhar, como todos os tópicos a gente está fazendo, vamos olhar agora o que isso tem a ver com a nossa comunidade, com nós mesmos. Isso é uma coisa que eu venho defendendo há algum tempo. Por exemplo, lá no nosso blog, o Catequista, acessa lá, o catequista.com.br. A gente faz um monte de coisa. A gente tem vários programas lá. Né? Ele não é só um blog. Ele é um blog, mas ele tem um podcast, que se chama Catecast. Ele tem um programa quinzenal via Hangout, né? Via YouTube, que se chama A Liga dos Blogueiros Católicos. A gente tem
alguns programas de rádio em vários lugares. A gente escreve para alguns outros lugares. A gente tem uma fanpage no Facebook. Tudo você pode encontrar lá em catequista.com.br. Mas o que eu quero que você veja lá? Claro que eu quero que você acesse e me conheça e goste do que a gente faz. Mas mais do que isso, a gente sempre procura ser o máximo possível, sabe, grande. Olhar, puxa, eu quero fazer um programa legal. Né? Quando eu falo, eu quero fazer a Liga dos Blogueiros Católicos, que é um programa via Hangout, eu quero fazer um programa maneiro. Eu não quero fazer um programa, vou fazer um negócio aí. Não, eu quero fazer um negócio legal. Pode até não estar ainda tão legal quanto eu gostaria. E você que vai ver e vai ver se você gosta ou não. Mas, com o passar do tempo, a gente tenta melhorar cada vez mais para que seja grande. Eu quero que o blog atinja o máximo de pessoas possível. Né? Às vezes a gente faz, agora saindo do blog, vindo para a comunidade, né? Uma coisa menor ainda. Quando eu estou na catequese, na crisma, eu sou catequista de crisma. Quando eu estou na crisma, eu desejo que a crisma seja imensa, mas às vezes não é. Às vezes Cristo não manda tantas pessoas quanto a gente gostaria. Mas nem por isso tem que ser aquela coisinha pequenininha, da paróquiazinha, do grupinho, do não sei o quezinho. Não, a nossa igreja é grande. A nossa igreja é grandiosa. Nós somos um povo. Né? A igreja não é uma ONG, a igreja é um povo. Nós somos um povo, o povo de Deus, o povo eleito, um povo imenso. Né? Um povo que merece ser grande. Um povo que merece a grandeza. Um povo que tem dentro o Espírito Santo. Então, povo, nada de missa avacalhada, catequese avacalhada, grupinho avacalhado, né? Evento avacalhado. Para com isso. Né? Se você quer chamar a atenção, se você quer ser missionário, faça as coisas pensando grande. Faça bem feito. Pode ser para pouca gente, mas faça pensando grande. Fala, puxa, eu vou fazer uma coisa que vai ser grande. As pessoas vão gostar, as pessoas vai ser bonito, vai inspirar as pessoas. É isso que eu digo, pense grande. Tem que ser algo que inspire. Não pode ser algo mais ou menos. Vamos fazer aquela coisa, junta um monte de gente na paróquia, vamos fazer aquele negócio mais ou menos que vai ficar. Não. Faz grande, faz bem feito, faz bonito, faz para as pessoas se inspirarem. Pense grande. E aí, olhe para você. Né? Agora a gente desceu mais ainda. Toda a comunidade veio para você. O que é pensar grande para você? É não aceitar menos do que a santidade. Cristo te chama à santidade. Sabe aquela coisa que todo mundo fala, eu não sou santo, eu não quero ser santo. Então o que você está fazendo aqui, cara? Para que Cristo morreu por você? Morreu para te salvar. Cristo te chama à santidade. Ok, você é imperfeito. Você é pecador. Tá certo. Somos todos pecadores. Inclusive, todos os santos que você conhece. A exceção, obviamente, do próprio Cristo e de Nossa Senhora, que nasceu assim por graça. Cristo nasceu assim, que é Deus, né? E Nossa Senhora por graça. Fora eles dois, todos somos pecadores. Santo Agostinho, fantástico pecador. São Pedro, fantástico pecador. Papa Francisco, lindo, maravilhoso, pecador. João Paulo II, pecador. Todos eles pecadores. Todos eles limitados. Todos eles humanos, como você. E nenhum deles abriu mão da santidade. Abriu mão da perfeição. Eles foram perfeitos, Alexandre? Não. Mas eles trilharam com bravura, com perseverança, o caminho da perfeição. Então, não aceite menos que a santidade. Não inventa essa de, não quero ser santo. Eu não sei o quê. Eu sou coitado de mim. Eu não consigo. Consegue. Se Deus quer, Ele te sustenta. Se você dá seu sim, você consegue. Então, não aceite menos do que a santidade. Então, quarta lição, pense grande. Faça as coisas bem feitas, faça as bonitas, faça as coisas inspiradoras. E você mesmo seja inspirador. Não aceite menos do que a santidade. Né? Agora, qual é a consequência de ser inspirador? Quinta lição da jornada. Seja voluntário. Cara, que coisa legal que aconteceu durante a jornada.
nós tivemos milhares de voluntários. Tinha muito voluntário, tinha muita gente trabalhando. Todos com aquelas camisas amarelas, né? Os caras, a camisa que era de tamanho único, parecia uma camisola em alguns, parecia um top, né? Nos caras mais gordinhos que nem eu. Então, assim, ficava tochado, aquela coisa horrorosa, mas o nego não tava nem aí. As pessoas estavam trabalhando, se doando, sabe? Se entregando completamente. Eu, por exemplo, mal dormia no centro de imprensa. Era muito legal. Sabe que era bonito ver como as pessoas se entregavam. A gente tinha os voluntários lá, os turnos de voluntários no centro de imprensa, e as pessoas não iam embora, ou voltavam no turno que não era deles, porque eles queriam estar ali, eles queriam fazer parte. Esse espírito de construir essa coisa é muito bonito. E como é que a gente traz isso para a paróquia, para a sua vida? Tem esse mesmo espírito, sabe? Deixa de ser aquela coisa, ah não, mas eu já faço isso. Ah não, mas eu já dou dinheiro na cestinha. Ah não, mas eu já venho à missa. Ah, mas eu já... Cara, vai para o que Deus te chama. É claro que existe um limite de tempo na vida de todo mundo. Mas se eu tenho uma experiência para contar, se eu tenho um testemunho para contar, é que o meu tempo se atola cada vez mais e eu sempre tenho tempo para continuar atendendo ao chamado de Cristo. Cara, eu trabalho, tenho um emprego normal, de 8 horas por dia, que na verdade se desdobra em 10, 12 horas. Eu tenho uma esposa, eu tenho 3 filhos, eu tenho minha mãe, tenho meu pai... Tenho meus afazeres na paróquia, que são muitos, né? Eu me envolvi com dízimo, me envolvi com o PASCOM, o Pastoral da Comunicação. Sou catequista de Crisma, que é o que eu sei fazer, gosto de fazer. Tenho o blog, o Catequista, que tem os textos, tem a Liga dos Blogueiros Católicos, tem o Catequeste, tem um monte de coisa que acontece em volta, entrevista, um monte de gente me chama para fazer um monte de coisa. Tem 3 programas de rádio. Então, gente... E aí, que horas eu durmo? Numa hora normal. Porque quando você... E aí tinha um amigo meu que falava isso. Quando você se doa para Cristo, quando você doa seu tempo para Cristo, Ele multiplica o seu tempo. Quando o seu dia é dado a Cristo, o seu dia não acaba e você não se cansa. Isso é uma verdade imensa. Pode parecer esquisito, mas é graça. E é assim. Então, se doe. Cristo te chamou, vai. Ah, mas eu não sei fazer, não tem problema. Você vai saber. Fica tranquilo. Olha... Quando me chamaram para ser coordenador do centro de imprensa, imagina o centro de imprensa inteiro na minha mão. O que eu sou? Não sou nada. Eu estudei matemática, fiz gerenciamento de projetos, né? Fiz gestão empresarial, mas nada disso me diz como tomar conta de uma instalação durante um evento que eu nunca tinha feito. Eu nunca tinha trabalhado com eventos. De repente vira, você é o dono do centro de imprensa. Problema teu. Topas? Eu fui. E cara, eu posso não ter sido o melhor coordenador de centro de imprensa da história. Mas deu certo. Deu certo porque eu disse sim. E Deus dá a graça. Sabe? Deus capacita, como dizem. Né? É aquela coisa, Nossa Senhora está lá. E vem o anjo, vai ficar grávida. E aí, né, imagina Nossa Senhora, estava lá, prometida em casamento. São José não estava. E aí o anjo vira e você vai ficar grávida. Imagina o susto que aquela mulher jovem daquela maneira tomou, porque a pena para esse tipo de coisa é o apedrejamento. Mas ela em momento nenhum falou, não, anjo, não, eu não, escolhe outra, nada, ela não falou nada disso. Ela só perguntou, mas como se eu não conheço homem algum? Então ela não falou, não vou fazer, ou não quero, ou deixa pra lá. Ela perguntou como. Eu vou fazer, mas como eu faço? E aí que o anjo falou, para Deus nada é impossível, né? Então, seja feita conforme a sua palavra. E aí Cristo nasce através desse sim de Maria, que também não era capaz de conceber o Senhor. Ninguém é capaz. Ninguém é capaz de fazer coisa grandiosa alguma, senão pela graça do Senhor. Então se atira, né? Se Cristo te chama, vai. Então, seja voluntário, é a nossa 5ª lição da jornada. Mas ao ser voluntário, ou sempre que você fizer alguma coisa, né, como um católico, como voluntário, como aquele que se atira pela missão, como aquele que se atira por um chamado do Senhor, sempre que você fizer isso, nossa sexta lição da jornada, haja como profissional, né?
agir como profissional. A Jornada Mundial da Juventude foi um mega evento. Foi o maior evento da história do Rio de Janeiro. E mesmo o Rio de Janeiro sediando Jogos Olímpicos, sediando Copa do Mundo, Rio mais 12, Rio mais 20, Rock in Rio, enfim, vários grandes eventos, nenhum é tão grande como a Jornada. É claro que a Copa e os Jogos Olímpicos são muito grandes, mas com aquela característica de reunir 4 milhões de pessoas num lugar só, ao mesmo tempo, com tanta coisa acontecendo na cidade ao mesmo tempo, não vai ser. E olha, tudo saiu com um profissionalismo impressionante. Imagina se fosse improvisado. É claro que ia dar errado. Então, você não pode, faz direito, faz bonito, faz bem feito, né? De novo, volta à questão do blog. Cada texto daqueles no nosso blog que a gente publica demora umas 4 horas para ser feito, porque a gente pesquisa, a gente olha para ver se está claro, tira as palavras difíceis, tenta falar o mais simples possível. A gente tem trabalho para fazer. Mas por que o capricho para você depois virar e dizer, mas esse cara é bom? Não é isso. É porque é para Cristo. Então tem que ser bem feito. A gente tem que parar com aquela coisa, sabe? De, é pastoral, vou fazer de qualquer maneira. Vamos fazer um negocinho. A gente não pode ser pequeno, não pode pensar pequeno. A gente tem que agir como profissional. Eu vou fazer. Então eu vou fazer o melhor que eu conseguir, sabe? Tudo bem, o melhor que eu conseguir pode não ser a melhor coisa do universo. Mas eu tenho que tentar fazer o melhor. Eu tenho que tentar ser o mais profissional possível. Eu quero fazer uma camiseta pastoral, eu tenho que fazer uma camiseta bonita. Não é uma camiseta mais ou menos um negocinho que o cara achou na internet, você prega na camiseta, com aquela coisa horrorosa, quadrada. Para com isso. Sejam profissionais, sabe? Faça direito, faz bonito. Sabe o maior elogio que eu recebi na jornada? Eu, coordenador do centro de imprensa, fui chamado lá, aquela coisa, não sabia fazer, como eu já falei. Cara, eu dei tudo de mim, dei o sangue. Tentei fazer o mais profissionalmente possível. Não estava encarando aquilo como uma pastoral, como um trabalho, sabe? Voluntário, tô aqui de graça, não quero nem saber que se dane. Não estava, né? Estava querendo, para dar certo? É para dar certo. Eu vou me empenhar completamente nisso. Não sei como, porque eu não sei fazer. Mas eu vou fazer o melhor de mim para dar certo, né? Então, fui e meti as caras. Aí teve um dia, e isso para mim é a maior prova de que eu ao menos tentei fazer um bom trabalho. Tinha o pessoal da produção, estava conversando lá, cochichando, né? O pessoal da produção era de uma empresa, né, que era paga para isso. O pessoal estava lá cochichando, eu estava numa sala. E aí quando eu vi o cochicho, eu achei, puxa, deve ter acontecido algum problema. Então eu cheguei perto. Quando eu cheguei perto, todo mundo se dispersou. E aí eu peguei um cara que era mais próximo a mim, né, que a gente tinha feito uma amizade maior ali, e falei, cara, o que estava acontecendo? O que é cochicho aí? Porque, engraçado, vocês estavam juntos, parecia que tinha algum problema. Quando eu cheguei, bum, todo mundo foi embora. O que está acontecendo? Ele falou, não, Alexandre, foi mal, cara, que a gente estava aqui discutindo que, tu tá sem dormir, sei lá, 3 dias aqui, tá ralando pra caramba, não sei o que, essa coisa toda. E, assim, cara, coisa de a gente tava brincando, quanto será que esse cara tá ganhando, não sei o que, babá. Aí eu falei com ele, mas eu tô ganhando o mesmo que todo mundo tá ganhando dos voluntários da jornada. Nada, eu sou voluntário. Aí o cara deu um pulo pra trás e falou, cara, como assim ser voluntário? Eu falei, não, eu sou voluntário. Você não tá ganhando nada? Não, nem um por fora, nem lanche, nem nada especial. Não, eu sou um voluntário que nem aquele que tá ali na rua, né, oferecendo informação pro turista. Sou igual, sou um voluntário. Eu sou voluntário do comitê organizador, mas eu sou um voluntário. E aí ele falou, cara, pois a discussão aqui, agora eu vou te falar, a discussão aqui era, a gente estava achando que você estava ganhando uns 20 mil aqui para fazer o evento. Do jeito que você estava correndo, tá sem dormir, tá não sei o que, tá preocupado, a gente achou que você estava ganhando bem a beça. Ninguém aqui tá imaginando que você tá trabalhando de graça. Aí o cara reuniu todo mundo e falou, ele tá trabalhando de graça. Então assim, que direito a gente tem de fazer corpo mole se a gente está ganhando dinheiro e o cara tá trabalhando de graça, né? Então assim, esse para mim foi o maior elogio de que a coisa realmente estava dando certo, de que eu estava me esforçando adequadamente. Não era um esforço de alguém que estava trabalhando de graça. Era um esforço de alguém que queria fazer a coisa dar certo, né? Então, seja profissional na sua vida inteira, né? Não é só com as coisas da igreja, também com as coisas da igreja, mas não só com as coisas da igreja.
sabe? Você tem o seu trabalho, faz bem feito o seu trabalho. Isso é testemunho. Lembra que eu falei, o cristianismo se transmite por inveja. Você é um grande profissional e vive feliz. Não é assim? E aí as pessoas falam, cara, puxa, eu queria ser como ele. Caramba, como esse cara trabalha bem, como ele trabalha feliz, como ele é um bom profissional. Aí é hora de você falar, mas por quê? A que povo você pertence? Você é católico. Por isso você faz as coisas bem feitas. Então, seja profissional, seja bom, sabe? Faça tudo bem feito. Essa é a nossa 6ª lição da jornada, fazer bem feito, seja na comunidade, seja na vida, seja nos grandes eventos. Faça tudo muito bem feito, se lance para valer. E aí, quando a gente se lança para valer, a gente é missionário e vem a nossa 7ª dica, né, da jornada, a nossa 7ª lição da jornada. Sempre catequise. Sempre catequise. Tudo que você faça na vida, principalmente em relação à paróquia, principalmente em relação aos grupos, principalmente em relação à sua missão pessoal, né, nos seus ambientes, na sua família, seu trabalho, colégio, universidade. Catequise sempre com a sua vida. Mostre a quem você pertence. Mostre quem é Cristo. Mostre que Cristo morreu por você, por todos os que estão à sua volta. Catequise. Se você não consegue catequizar com as palavras, catequise com a vida. Sempre me perguntam muito no blog, Alexandre, como eu faço para ser catequista? Olha, é claro que você tem que procurar uma pastoral, tentar trabalhar nela, se lançar nesse trabalho de catequista, estudar muito, mas nem todos têm vocação para isso, né? Para falar em público. Mas todo católico, sem exceção, é um catequista. Porque anuncia a boa nova, fala da doutrina com a própria vida. Qual é a coisa mais, fácil de acreditar no mundo, senão no testemunho? Quando alguém quer catequizar sobre, por exemplo, castidade, é um tema polêmico se a gente ficar trocando argumento. Se você mostrar com a sua vida que você consegue, que você é feliz com isso, e que você entende a importância disso, para que argumento se você está mostrando com a vida? Isso é catequese. Papa Francisco faz isso bem como ninguém, né? A jornada fez isso bem como ninguém. De novo, vou lembrar muitas vezes de quando o Papa Francisco, na vigília, levantou, né, o ostensório, e eu estava no posto 6 ali em cima, no centro de imprensa. Naquele momento eu estava lá fora, olhando, e estava vendo aquele barulhada toda, aquilo. Na hora que a hóstia levantou, acabou. Silêncio absoluto. Olha aí. Se isso não é testemunho, se isso não converte, nenhuma palavra mais converte. Por que 4 milhões de pessoas, milhões de jovens, fora de casa, sozinhos, acampando uns com os outros ali? Porque eles param de joelhos e fazem silêncio. Só pode ser por algo que é muito grande. Então esse silêncio valeu muito mais do que todas as palavras que qualquer um dali pudesse dizer. Então, isso é catequese com a vida. Quando você está no seu trabalho, quando você está no seu grupo jovem, sempre catequize, sabe? Sempre procurar esse tema aqui. Nunca, sabe aquela coisa... Todo grupo jovem tem essa coisa de ficar discutindo. Grupo jovem, grupo velho, tanto faz, entendeu? Qualquer grupo de paróquia tem essa coisa. Qual é o tema de hoje? O que a gente vai falar hoje? Tem vezes que o coordenador não nega que eu sei, fica naquela preguicinha de falar, o que a gente vai falar hoje? Cara, vamos falar qualquer coisa, chega lá a gente vê. Não faz isso. Prepara, catequiza, escolhe sempre um tema que faça diferença na vida das pessoas. Porque o cristianismo é para isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Nós precisamos ir para o Pai. Nós precisamos trilhar um caminho de santidade. Então, quando a gente vai para a igreja, quando a gente vai para o grupo jovem, não é para perder tempo, não é para discutir qualquer coisa. Para perder tempo eu vejo televisão. Quando eu vou lá é para falar da vida. Quando eu vou lá é para fazer diferença.
É para que aquelas coisas que eu escuto, que eu vivo, que eu vejo, façam diferença na minha vida. É para isso que você vai para a igreja. Para mudar a sua vida todos os dias. É a famosa conversão diária. Conversão, mudança de rumo, mudança de direção. Converter-se diariamente significa mudar o rumo diariamente. Então, faça isso, faça diferença. Então, sempre que você fizer qualquer coisa, catequize, faça a diferença na vida das pessoas, seja profissionalmente, seja na igreja, seja nas coisas, nos eventos, enfim, nas festas, qualquer coisa que você fizer. Então, 7ª lição da jornada, se catequize sempre, sempre catequize. Né? Então, isso nos leva, né, a catequese, a catequizar sempre, nos leva à 8ª lição da jornada. Seja acolhedor. A Jornada Mundial da Juventude mostrou um povo extremamente acolhedor. Né? Muita gente tinha em casa aquele monte de gringo que não sabia falar a língua, mas se virava e tentava fazer o melhor e dormia no chão e dava a cama, dava o colchão e virava aquela bagunça, mas estavam todos felizes. Fomos acolhedores. Os que moravam aqui, mas também aqueles que não moravam, né? Porque as pessoas estavam lá dormindo juntas, uma chegou perto da outra para enfrentar o frio, se ajudavam na rua, se ajudavam a se orientar, gente que não falava a mesma língua. O povo católico, ele é imensamente acolhedor, ele foi imensamente acolhedor na jornada, né? Você via aquela noite lá e aquela também na missa de envio pela manhã, as filas nos prédios para ir ao banheiro, porque todo mundo abriu as casas para poder, né, para as pessoas poderem ir nos banheiros. Não tinha banheiro químico suficiente para 4 milhões, ninguém esperava isso. Então, assim, o povo católico foi muito acolhedor, e o povo católico ele precisa ser muito acolhedor. Acolher. Acolhimento é uma coisa que vem, é uma tradição do nosso povo desde o início da igreja. Acolher, receber bem, ser bom anfitrião, é um valor do nosso povo desde o início da igreja. E a gente não pode esquecer. E acolher nem sempre é dar um abraço. Às vezes a pessoa precisa falar e você só precisa ouvir. Às vezes a pessoa quer ser recebida com um sorriso. Às vezes a pessoa quer ser envolvida. Às vezes você está na catequese e fala, aquele ali, cara, aquele não se dedica, ele não quer aprender, ele não está nem aí, eu não vou crismar ele não. Na verdade, acolhe, vai lá e olha, você não presta atenção, o que está havendo? Fica aí. Você precisa que eu reforce? Você tem alguma dúvida? Você tem alguma resistência? Você quer conversar? Então isso é acolher. Acolher é se interessar pelo outro. Porque a gente fala muito de amar ao próximo, como a ti mesmo. Amar ao próximo, amar ao próximo. O que é amar ao próximo? É fazer cosquinha no coração quando eu vejo o próximo? Não é. Amar ao próximo, amar, fazer cosquinha no coração. Sua mãe, seu namorado, seu pai, sua família, seus filhos. Faz cosquinha no coração, você ama, está apaixonado. Amar ao próximo, quando você olha o próximo que você não conhece, o coração não faz nada. E aí? Aí você não ama? Amar ao próximo é ter caridade, caritas, amor. E ter caridade é interessar-se pelo outro. Interessar-se principalmente pelo destino do outro. Qual é o destino? A gente já falou aqui. Qual é o seu destino? Santidade. Você é chamado à santidade. A sua vocação é a santidade. Não importa se é padre, se é freira, se é casado, se é solteiro. Sua vocação é a santidade. Todos nós somos vocacionados à santidade. Todos nós somos feitos para Cristo. Por Cristo. E para Cristo. Então, não é possível que eu possa ficar indiferente a uma pessoa. Então, interessar-se pelas pessoas, olhar para as pessoas entendendo que elas são humanas, que elas são dons de Deus. Imagina, ninguém está na tua vida se Deus não deixou essa pessoa entrar na sua vida. Se ela passou pela sua vida, faça a diferença na vida dela. Lembra, sempre catequize. Faça a diferença na vida das pessoas. Faça a diferença na vida de todo mundo que passar pela sua vida, porque foi Deus que botou essas pessoas lá. São dons de Deus. Então seja acolhedor. Interesse-se por essas pessoas. Interesse-se por todos os que passam pela sua frente. Seja no trabalho, seja na faculdade, seja com os amigos, seja na família, seja na igreja, evidentemente. Mas nem só na sua comunidade. Em qualquer âmbito, seja você acolhedor. Seja uma comunidade acolhedora. Porque alguém acolhedor, uma comunidade acolhedora, uma pessoa acolhedora, ela mostra
plenamente aquilo que todos nós somos chamados a ser. Então, se ser acolhedor é a nossa 8ª lição da jornada, a nossa 9ª lição da jornada é o que somos chamados a ser de fato. 9ª lição da jornada, seja o rosto de Cristo. O rosto de Cristo. Somos batizados, somos crismados. Nós somos ungidos, nós somos na crisma, né? Um bispo, que é sucessor legítimo dos apóstolos, unge você com um óleo. O óleo que marca você, mas ao mesmo tempo não deixa nenhuma marca, você não consegue ver, e você não consegue tirar, porque quanto mais você esfrega, mais espalha. Essa marca significa o quê? Você recebeu uma marca invisível e que nunca mais sairá. O Espírito Santo marcou o seu espírito. Assim como marcou lá no batismo, é a mesma coisa. Por quê? Porque você, a partir daquele momento, é igreja. A partir daquele momento você faz parte de um povo que é a continuidade de Cristo na Terra. E se nós somos a continuidade de Cristo na Terra, nós somos sim o rosto de Cristo. O que significa que encontrar a você é encontrar a Cristo. Encontrar a você é encontrar a igreja. Encontrar a você é encontrar uma história, um povo que liga você a 2000 anos atrás, ao próprio Cristo, que por sua vez está ligado às profecias feitas pelos profetas, que está ligado a Abraão, que está ligado ao próprio Deus, desde lá de trás, né? Nós somos um povo, cada um de nós carrega essa história desde Abraão. Essa história é a minha história, essa história é a sua história. Deus, lá com Abraão, cria um povo, cuida desse povo, prepara esse povo. É como se fosse a infância ali da humanidade, né? Crime e castigo, né? Fez errado, né? Castigo, infância, não entende, ele vai domesticando aquele povo selvagem. E aí vem Cristo, adolescência da humanidade, né? Que é quando a gente ensina pelo exemplo. Cristo não fala nada, Cristo vira, lembra João e André, né? O São João Batista vira, aponta para Cristo e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João e André ouvem aquilo e vão até Cristo e perguntam: Rabi, onde moras? Onde moras é quase perguntar quem é você. E aí Cristo não fala: eu sou filho de Deus, sou Jesus, vou salvar todo mundo. Não fala nada disso. Ele diz: vinde e vede. Ou seja, vejam com os próprios olhos, olhem para a minha vida. E a Bíblia não fala nada, mas a próxima, né, o ato seguinte na Bíblia é: e eles passaram a tarde com ele. E aí depois eles chegam em casa e dizem: mulher, encontramos o Messias. Mas dizer encontramos o Messias é uma coisa muito forte. É como se você chegasse em casa e falasse para sua mãe, para sua namorada, para sua esposa, para o seu marido, para quem quer que seja: olha, eu vi Jesus na rua, Jesus voltou, eu vi, eu estava com ele. É tão forte quanto isso, né? Obviamente a pessoa para quem você contar vai falar: pô, você está maluco, não viu nada, para com isso. Talvez tenha sido essa a reação, né? Quando eles chegaram e falaram: encontramos o Messias. Mas para eles chegarem a falar algo tão forte, é porque viveram algo muito forte naquela tarde. Isso é porque eles conviveram com Cristo. E aí Cristo vai, mas Cristo deixa a sua igreja naqueles homens, né, que criam comunidade, e que passam de um para outro o cristianismo de geração em geração, até chegar em você. Você é daquela mesma linhagem dos apóstolos lá atrás. Você é o mesmo povo, desde lá de trás. Você é o rosto de Cristo. Você é a porta de entrada da igreja. Você é a porta de entrada para a salvação das almas que estão na sua vida. Lembra? Todo mundo que entra na sua vida é dom de Deus. Cada uma das pessoas que cruza com você tem a chance de se salvar, porque olha para você e tem a chance de olhar para Cristo, tem a chance de olhar para a igreja. Então entenda, você é o rosto de Cristo. Jamais se esqueça disso. Seja missionário, catequize sempre, catequize com a própria vida. O seu grupo de paróquia não pode ser fechado, porque vocês são igreja. Vocês são o povo de Cristo, o povo eleito para espalhar o Evangelho sobre a terra.
encontrar com vocês, encontrar com você que está me vendo, é encontrar a Cristo. Então, não esquece isso. Haja sempre com isso em mente. Agora, eu não sou perfeito. Como é que eu posso ser o rosto de Cristo se eu não sou perfeito? Eu preciso que Cristo me conduza. Não é à toa que Ele deixou o Espírito Santo sobre o seu povo. Mas eu preciso dar o meu sim. Eu preciso me converter todos os dias, né? Eu preciso pedir a Deus todos os dias que me mantenha de pé. Então, se a 9ª lição da jornada foi Seja o rosto de Cristo, vamos à 10ª e nossa última lição da jornada. Reze sempre. Reze muito. Vamos lembrar de novo da grande jornada mundial da juventude, de todas aquelas pessoas rezando, das adorações que foram feitas, tanto antes da jornada, quanto durante a jornada. Quantas orações, quanta beleza. Reze sempre, não esquece, não reza só na missa, não reza só na jornada, reze sempre. Reza o terço todos os dias, como Nossa Senhora pediu. Reza quando você acorda, reza quando você dorme, reza quando você acha que não vai dar conta. Sabe, eu tinha um amigo que falava uma coisa muito legal. Ele dizia que ao longo do nosso dia, a gente precisa de estacas que nos lembre quem nós somos, nos lembre a quem pertencemos, que nos lembre que nós somos o rosto de Cristo, que nos lembre, né, que nós precisamos pedir a Deus para que nos sustente nessa missão, para que sejamos de fato o rosto de Cristo. E isso a gente só consegue com a oração. Então esse meu amigo, ele dizia, olha, você precisa fincar estacas no seu dia para você lembrar disso. O que ele queria dizer? O que eram as estacas? Eram coisas que durante o dia me fariam lembrar de que eu sou o rosto de Cristo e que eu preciso rezar e pedir a Deus que me ajude, que me sustente nessa missão. O que significa é que, por exemplo, você está no trabalho. Uma coisa que eu faço. As minhas senhas de computador são sempre baseadas em orações, são trechos de orações. Primeira coisa é que você consegue fazer uma senha grande, que é legal para segurança. Agora, a segunda coisa, e mais importante, é que é o início de uma oração. Eu não vou falar minha senha não, mas, por exemplo, se você colocar como sua senha Glória ao Pai, inevitavelmente você vai completar a oração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ponto, você fez uma oração pequenininha, mas fez, lembrou de Cristo, lembrou de quem você é, né? Então, o seu computador do trabalho bloqueou, o seu computador de casa bloqueou. Você precisa desbloquear, né? Ctrl Alt Del, vai digitar a senha. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Simples e eficiente. E você vai poder rezar todas as horas e pedir a Deus que te ajude a ser missionário. Pedir a Deus que te sustente na missão de ser o rosto dele, de ser o rosto de Cristo, de ser o povo dele, a porta de entrada para o povo dele, para a igreja de Cristo. Então, gente, é muito importante. Um padre, Dom Jussani, fundador do Movimento Comum e Libertação, ele dizia, a oração é o posto avançado da batalha, da nossa batalha do dia a dia, da nossa batalha de trabalhar todos os dias, de ser feliz todos os dias, de estar com os nossos amigos todos os dias, de estar com a nossa família todos os dias, de fazer as coisas mais simples do mundo, mas que precisam de oração. Porque senão a gente não sustenta. Se eu trabalhar por trabalhar, eu encho o saco de trabalhar, né? Se eu for jogar bola por jogar bola, eu encho o saco também. Eu preciso entender por que eu faço todas as coisas. Eu preciso ser feliz. Eu preciso ser feliz. Lembra? Ser jovem. Eu preciso ser feliz. Então, para ser feliz, reze. Senhor, me ajuda, me sustenta. Porque nós não conseguimos, nós somos imperfeitos. A gente tem que pensar grande. Nós queremos ser santos. Mas só com as nossas forças a gente não consegue. A gente precisa rezar, né? Lembra, a oração é o posto avançado da batalha. E lembra das estacas. Faz isso no seu dia a dia. Você vai ver que muda, né? E a oração nem sempre é com palavras. Às vezes você está enfrentando uma reunião muito dura, está estudando, está difícil. Oferece. Faz como Santa Teresinha. Santa Teresinha lavava os pratos e oferecia como oração ao Senhor. É um pequeno sacrifício, mas que pode fazer diferença. Com isso, ela foi padroeira das missões sem nunca sair do Carmelo. Ela foi mártir sem ter sido assassinada, porque doou a vida inteira a Cristo, ofereceu a vida inteira a Cristo. Então faz isso também. Nas pequenas coisas, está te incomodando, deixa para lá, oferece.
Oferece a Cristo, oferece a Deus, oferece pela sua santidade, oferece pela conversão dos seus amigos, oferece pelas almas do purgatório, oferece as mínimas coisas. Você estava na reunião, estava chata a reunião, tomou bronca, se aborreceu, oferece. Tem que lavar os pratos, está sujo, olhou, meu Deus do céu, quanto trabalho. Lava, oferece. Você vai ver, sua vida vai mudar. Reze sempre. Em tudo que você faça, faça da sua vida uma oração. E com isso, o povo católico, a gente termina os 10, as 10 lições da jornada. Agora, vamos lembrar. Então vamos botar na tela e vamos ler de uma a uma. Faça você mesmo 10 coisas que deram certo na JMJ e que vão ajudar você e sua comunidade a crescer na fé. Número 1, comunique-se com todos. Número 2, fale simples. Número 3, seja jovem. Número 4, pense grande. Número 5, seja voluntário. Número 6, haja como profissional. Número 7, sempre catequize. Número 8, seja acolhedor. Número 9, seja o rosto de Cristo. E número 10, nossa 10ª lição, reze sempre. Essas são as nossas 10 lições, as 10 coisas que dá para aprender com um evento tão grande e que, assim, a gente pode trazer para a nossa vida, para a nossa comunidade, para dentro da nossa fé, para a nossa igreja. Então, gente, sobretudo, vai aí uma 11ª lição na tela. Mantenha vivo o clima da jornada, mantenha vivo o clima da JMJ, sabe? Com todas essas lições que a gente discutiu aqui, com toda a beleza daqueles dias que todos nós vivemos, seja se você veio ao Rio de Janeiro, ou se você não veio, ou se você só ouviu falar, foram belos dias. Vamos ficar com essas 10 lições na cabeça e sejamos missionários, sejamos o rosto de Cristo, catequizemos sempre, sejamos jovens, sejamos felizes, pensemos grande, falemos com todos, sejamos simples, Então, vivamos o cêntuplo que Cristo nos pede para viver. Bom, povo católico, eu já falei demais, a gente fica por aqui, eu coloco na tela para você os meus contatos, alexandre@ocatequista.com.br, e acessa o nosso blog, ocatequista.com.br. Gente, muito obrigado por ter ficado até aqui, muito obrigado por apoiar essa iniciativa tão bonita e tão grande, tão simples e tão jovem quanto o CONACAT. Muito obrigado por ficarem aí. Espero que tenha valido a pena. Qualquer coisa, podem entrar em contato comigo pelo e-mail, ou pelo blog, ou pela fanpage. Você encontra tudo lá, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Sejam firmes na fé. Um grande abraço. Tchau, tchau. Você gostou dessa palestra e quer vê-la outras vezes, não quer? A boa notícia é que você pode adquirir o acesso a essa palestra e ainda ajudar iniciativas que cuidam de mulheres grávidas que precisam de ajuda, como a Casa Provida São Frei Galvão, no Rio de Janeiro, e a Associação Guadalupe, em São Paulo. Para adquirir o acesso a essa palestra, visite o site www.catolicoemrede.com.br. Invista na sua formação católica e ajude iniciativas do bem. Obrigado por assistir.